milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe, sai no santo nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, abra sua Bíblia aí, por favor, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, por gentileza, abre aí. Glória a Deus. Isso, tá. Diz assim o versículo 24. Mateus 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Outras versões diz assim: quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo todos os dias e segue-me. Irmãos, isso daí é o quê? É um pedido ou é um mandamento? Jesus Cristo, ele deixou um mandamento, que quem quiser ser discípulo dele, negue-se a si mesmo, todos os dias, tome a sua cruz e siga o Senhor. Então, eu quero falar algo essa manhã, aos meus irmãos aqui. Toda resposta que você precisa da parte de Deus, ela está condicionada a um posicionamento seu. Quando Jesus Cristo, ele recebe uma oração sua, ele vai ver se você vai estar na frente dele, do lado dele ou atrás dele. Pastor, eu não entendi isso. Todas as vezes que Jesus Cristo ouve uma oração sua, ele vai observar se você está na frente dele, se você está do lado dele ou se você está atrás dele. Pastor, qual que é o melhor lugar? Os três são bons. Porque atrás dele significa que você está seguindo um comando. Você está seguindo o seu mestre. Então estar atrás não é ruim, é bom. Estar ao lado dele representa que você está em momento de orientação e instrução. Existe um momento que você vai estar ao lado do Senhor, ele vai estar te instruindo. Agora, existe uma fase que é bastante importante, é quando você está na frente dele. Porque agora é o Senhor que diz assim, ó, vai. Então o seu nível de obediência mudou. O seu nível de entendimento mudou, ao ponto que ele confia em você um comando, vai. Ele te envia aí. Mas existe um lugar, querido, que a igreja às vezes não entendeu, que é um lugar assim de passividade. Não está nem na frente, nem do lado e nem atrás. É um lugar de morte espiritual e nós precisamos de entender, irmão, que a vida com Deus, ela é pautada, ela é baseada em contínua renúncia. E a renúncia, ela é marcada por extrema obediência. E ninguém gosta de ouvir esse tipo de palavra. Nós gostamos de ouvir palavras que nos levantem para cima. Só que Jesus Cristo, ele falou algo interessante quando ele estava na terra. Ele falou assim, ó, ai de vocês hipócritas. A hipocrisia aborrece o nosso Deus. Então, irmão, nós precisamos de sermos sinceros com Ele, pedir que ao Senhor Ele nos ministre de tal maneira que o nosso coração seja impactado para uma transformação. Então, Jesus Cristo, Ele agora chama os 12 discípulos dele e fala assim para os discípulos dele, fala, ó pessoal, quem quiser ser meu discípulo, precisa de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Era um mandamento do Senhor. E, irmãos, eu não vejo outra maneira de servir a Deus. Sinceramente, irmãos, eu não vejo. Eu não vejo outra maneira de servir a Deus a não ser uma maneira de renúncia. Não tem como. Sabe, nós vivemos uma geração, e eu não quero que essa palavra sone pesada, mas nós vivemos uma geração onde 90% da igreja fala que ama ao Senhor Jesus. Nós falamos que amamos ao Senhor Jesus. Mas Jesus, ele declarou claro nos evangelhos que a maneira que nós declaramos hoje que amamos Ele
realmente não coincide com aquilo que ele deixou na palavra. Eu quero que você vá aí, por favor. Eu anotei alguns pontos aqui, eu não vou ler todos. Abra sua Bíblia, por gentileza, para mim aí, João capítulo 14. Por gentileza, abre aí, João capítulo 14. Vamos ler aqui uns textos aqui. João capítulo 14, observe como que Jesus Cristo, ele deixou isso. Ele diz assim, vamos ler a partir do versículo. Ele diz assim, versículo 13, João 14, versículo 13, observe isso aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, versículo 13, e quando eu for, e vos, que essa tradução é um pouco rara. E quando eu for e vós preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Seguinte, versículo 13, 14, versículo 13, João 14, 13, isso. E tudo enquanto perdires em meu nome, isso vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Seguinte. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Seguinte. Se me amais, guardareis os meus. Então, irmãos, quando é que eu amo a Deus? Quando é que você ama a Deus? Quando é que você ama Jesus? Quando você guarda os... Aleluia! Você sabia que tem muita gente que chora nos cultos? No mundo inteiro hoje ainda, um monte de igreja. Conferência profética, o que você mais vê a gente babando no chão, se jogando. Mas na verdade aquilo ali é só um desespero da alma, um desejo que Jesus supra uma necessidade que ela está passando naquela semana. Aquilo ali de amor muitas vezes não tem nada a ver com amor a Deus. É só um desespero da alma, um grito da alma para que Deus veja aquela situação e supra aquela necessidade daquela semana. O amor por Deus, irmão, ele é medido por uma vida de plena e de extrema obediência. Amém. Aleluia. Guardando os mandamentos. Sabe? Jesus Cristo falou bem assim, ó, 2 mandamentos importantes, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Depois desse sobrepassa vem todos os mandamentos, mas existe um mandamento, irmãos, que ele deu para os seus discípulos de maneira pessoal. E o mandamento era esse, olha, vocês precisam de negar vocês. E vocês precisam tomar a cruz de vocês todos os dias e me seguirem. Então você precisa de analisar, todas as vezes que você vê que algo está morrendo em você, se você está negando algo, é porque Deus está te tendo como um discípulo. Eu quero que você pense isso assim comigo. Vamos a imaginar que você, que está aí agora me ouvindo, você vai para uma viagem. Imagina agora você ir num carro, vai para uma viagem. E eu estou com você do lado do passageiro. Você está dirigindo um carro em uma rua. Aí, você chega em uma rua, aí tem assim uma bifurcação. Né? Aí tem uma opção para a direita e uma opção para a esquerda. Aí está eu e você no carro e você está dirigindo o carro. Aí eu falo assim para você, ó, olha, e você conhece o caminho, onde você sabe onde você quer ir. Aí eu falo assim para você, ó, querido, querida, entra aqui na direita. Aí você fala bem assim, ó, não, porque o melhor caminho é aqui o da esquerda. Aí você pega e entra para a esquerda, não tem problema nenhum. Quando você entra para a esquerda, você está dando a decisão de obedecer a sua vontade. E não a vontade de outra pessoa. E negar-se a si mesmo, querido, é você negar a sua vontade e obedecer a vontade de outra pessoa. Amém. Ainda quando você não está de acordo. Amém. Seguir a Jesus é assim. Amém. É você negar a sua vontade para seguir a vontade dele. Mesmo quando você pensa que a sua vontade é melhor do que a dele. Mesmo quando você pensa que a sua opção é melhor do que a dele. Você precisa de entender isso. Amém. Você precisa de entender que obedecer a Deus, literalmente, é estar, irmão, guardado em um lugar de plena obediência.
Então, olha só o que Jesus Cristo vai dizer aí. Ele diz, se vocês me amarem, guardarem os meus mandamentos. Seguinte. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará, a fim de que esteja para sempre com... Então, eu quero que você observe aqui, ó. Quem é o outro... Isso, tá? Quem é o outro consolador? Ele disse assim, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, a fim de que esteja para sempre com... Seguinte, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, olha só aqui, ó. Eu vejo muita gente pedindo para Deus uma porção de unção. Irmãos, escuta isso aqui, ó. A unção, ela despedaça o jugo. O que é o jugo? É uma opressão do inferno que te impede de andar. O que é o jugo, pastor? É algo que te obriga a puxar um peso. E a unção, ela veio para apodrecer o jugo, para te fazer livre. Mas agora, irmãos, a unção, ela não vem por uma mão de um pastor. Aleluia. A unção, escuta isso aqui, a unção não vem com um pastor, eu ou qualquer outro falar, eu vou impartir a unção em você. Isso não existe não, irmão. E isso foi ensinado por décadas dentro das igrejas. O que existe sim, irmão, sim, um espírito. Mas agora a unção, ela é... A unção, irmão, ela é dada pelo Espírito Santo de acordo à sua renúncia. Como eu vou dar uma unção minha para alguém que não está renunciando nada? O que eu posso dar é uma porção do Espírito. Que a Bíblia disse que os apóstolos colocavam as mãos e as pessoas recebiam do Espírito. Quantas pessoas têm do Espírito Santo de Deus, mas não têm a unção? Porque o Espírito Santo vem para te convencer. Ele te convence, mas muita gente não aceita o convencimento. Tem o Espírito, mas sem unção. Então, olha só, Jesus que está falando assim, ó, quem guardar os meus mandamentos, esse é o que me... Quem guarda o meu mandamento, esse é o que me... Então vamos colocar só esse mandamento. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Só esse. Aí Jesus está falando assim, ó. Se você negar-se a você mesmo, tomar a sua cruz todos os dias, Jesus está falando, significa que você me ama. Porque você está praticando, guardando o mandamento. E por causa disso, eu vou dar para vocês o Espírito. Eu vou dar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aí fala assim, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece vós. Vós o conhece porque ele habita com vosotros e estará em... Seguinte. Não vos farei órfão, voltarei outra vez para vosotros. Versículo... Não, até aí. Então, irmãos, observe isso. A igreja, nós precisamos de mais do que nunca, agora mais do que nunca, sermos guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Nós precisamos mais do que nunca sermos cheios do Espírito de Deus. Irmãos, e eu aprendi isso. Ser cheio e ser guiado não tem nada a ver de eu subir ao monte. Não tem nada a ver de eu vir para a igreja aqui 5 horas da manhã, orar. Não, irmão, ser cheio tem que ver com que Jesus está observando meus níveis de renúncia. E os meus níveis de obediência. Aleluia. Irmão, Jesus Cristo, ele vai olhar para você e ele vai ver se você vai deixar algo que você gosta por amor a ele. Jesus Cristo, ele vai olhar para você e ele vai ver se você está renunciando a algo que você ama para que a obra dele, a obra redentora dele siga trazendo redenção a vidas. Como é a obra redentora dele? A obra redentora de Cristo, ela se engloba em diversas maneiras. A casa, a igreja, ministério, departamento. Vidas estão sendo salvas, porque existe um conjunto trabalhando e operando. Vidas aceitam Jesus Cristo porque existe um corpo em movimento. Aí Jesus Cristo vai ver de todos os departamentos que se denomina o reino de Deus, ele vai ver onde tem a marca do seu dedo, as digitais suas. Aí se ele olha em
tudo que diz respeito ao nome dele, ao reino dele, e não tem a marca das suas digitais, aí ele vai olhar por que não tem a marca das suas digitais. Em nenhuma área daquilo que se diz respeito ao reino dele. Aí ele vai olhar porque o centro comercial, no final de semana, foi mais importante que um discipulado. Aí ele vai ver no seu coração que a avareza, a avarícia, é mais importante do que semear. Ele vai ver que você deitado no sofá assistindo Netflix é mais importante que colaborar com algo, onde o nome dele vai ser glorificado. Ele vai ver às vezes, irmãos, que até a sua família é mais importante do que ele. Jesus Cristo nos mede nisso. Você não pode colocar nada na frente de Jesus, querido. Ele não aceita isso. Você não pode colocar o seu esposo na frente de Jesus. Você não pode colocar a sua esposa. Você não pode colocar os seus filhos. Um dia eu tive não uma discussão, eu tenho vários grupos do Brasil, eu faço parte de algumas linhas de ministros da linha profética, enfim. E eu estava um tempo num discipulado, e aí eu tive um pequeno contratempo com o ministro, porque ele falou bem assim, hoje por hoje nós temos que cuidar da nossa família. Porque isso, porque aquele outro, e está muito bom. O que você cuidar da sua família? Amar a sua esposa. Não deixar faltar carinho, atenção para ela, que ela é a parte débil, parte fraca. Cuidar dos seus filhos. Só que a palavra diz assim, Jesus Cristo falou bem assim, a gente precisa entender, eu não posso parar o que Jesus me deu por causa da minha esposa. Eu não posso parar o que Jesus me deu por causa dos meus filhos. Um dia estava a mãe de Jesus Cristo, os irmãos dele no pé da cruz. E Jesus Cristo na cruz. Aí falaram assim, Jesus, a sua família está aí. Aí Jesus Cristo falou bem assim, a minha família? Não, a minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Amém, aleluia. Assim é, Senhor. Glória. Aí observe isso daqui. Isso aqui é forte, só que a gente não quer aceitar, amém? Eu estou falando aqui, mas nós não queremos aceitar, mas é a Bíblia. Ele falou, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Então, se até a mãe dele, ou os irmãos dele, se um deles não estivesse fazendo a vontade do Pai, ele falava, não é minha família. Então, assim, queridos, o Evangelho, ele precisa de estar pautado, a nossa vida cristã precisa de estar baseada, literalmente, querido, em Jesus Cristo. Amém. E ele falou assim, quem quiser ser meu discípulo é opcional. Mas só que, a mesma maneira que é opcional, porque quem quiser, não foi isso que ele falou? Quem quiser ser o meu discípulo, não foi isso? A pessoa tem o direito de escolher sim ou não. Mas, se a pessoa decide escolher, o que era condicional, imediatamente se torna incondicional. É condicional porque me dá o direito de escolher. Eu quero ser discípulo de Jesus. Ou eu não quero ser discípulo de Jesus. Quem quiser, é condicional. Mas se eu decido assim, quero ser discípulo, aí já vem uma sentença de incondição. Incondicional, como assim? Tem que negar-se a si mesmo. Amém, aleluia. Aí já não tem mais opção. Você tem a opção de escolher. Mas depois que você escolhe, já não tem mais nenhuma opção. O veredito é esse. É renúncia e sacrifício. Amém. Assim é, Senhor. Então, irmãos, todas as vezes que você vai orar e você vê que demora a vir a resposta, é porque aquele que faz com que a sua oração chegue, ele todavia não foi selado no seu coração e nem no seu espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Abre aí. Abre, por favor, aí. Romanos capítulo 8, versículo 26. Jesus Cristo falou assim, olha, quem me ama, guarda os meus. E ele falou assim, e aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele está dizendo assim, eu e meu Pai o amaremos, viremos a ele e fazemos morada. Onde nós lemos, amém? E Jesus Cristo diz assim, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E esse será amado pelo meu Pai. E ele fala assim, e eu vos darei outro consolador, amém? Amém. Então, irmãos, pensa aqui comigo,
Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo de Deus para os 12 discípulos, sim ou não? E Jesus Cristo está falando, quem me amar, guardar os meus mandamentos, eu vou dar o outro Consolador, sim ou não? Aí observe isso daqui, ó. Jesus Cristo diz assim, ó, aquele Espírito que o mundo não pode receber, mas vocês sim. Aí Jesus Cristo fala assim, ó, que está entre vocês e depois vai estar em vocês. Agora, observe que lindo é isso aqui. Romanos capítulo 26 diz assim, ó, também o Espírito semelhante nos assiste em nossas. O Espírito Santo de Deus está vendo todas as minhas fraquezas. E está vendo todas as suas fraquezas. Porque não sabemos orar como. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com remidos inexprimíveis. Seguinte, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos. Sabe por que às vezes nós oramos e não vem resposta? Põe o versículo anterior, filho, 26. Porque nós não oramos pelo Espírito. Nós oramos só pela nossa necessidade. Existe uma diferença de você orar pelo Espírito e você orar pela sua necessidade. Quando você ora pelo Espírito, o Espírito de Deus vê que você está em um caminho. Ou você está atrás, ou você está ao lado, ou você está na frente. Você tem uma vida com Cristo. E porquanto você tem uma vida com Cristo, o Espírito Santo é que ele vai interceder por nós com gemidos indecíveis. Amém. Aleluia. Alguém já viu uma mulher tendo parto, tendo dores de parto? Um gemido cruel. O Espírito Santo de Deus, ele intercede para nós com gemidos, ao nosso favor. Quando nós estamos lutando em andar na vontade de Deus. Quando você não quer andar na vontade de Deus, querido, saiba disso. Você vai orar de maneira errada. Porque você vai orar para gastar nos seus próprios deleites e prazeres. Mas já no Espírito, ele vai ensinar você a orar uma oração que tem a ver com a vontade de Deus. Então Deus, ele quer levar a igreja a níveis extraordinários, irmãos, de bênção, de honra, de tantas coisas. Mas nós precisamos de entender que nós precisamos de ajustar a nossa vida com Jesus. Nós precisamos de ajustar a nossa vida com o nosso Senhor, nosso Redentor. Nós precisamos, irmãos, de discernir como nós estamos e aonde nós estamos. Irmão, nós não podemos ir a um culto ou a uma igreja só, eu vou hoje no culto porque afinal eu preciso de algo de Deus. Não, irmão, nós precisamos de ir simplesmente para afiar as nossas espadas e dizer assim, Senhor, conta comigo. Amém. Aleluia. Olha, Deus tem falado muito isso comigo. Toda pessoa que aborta um chamado, pelo motivo que seja, é porque ela não entendeu o mandamento. Pastor, eu abortei o meu chamado porque o meu pastor falhou comigo há tantos anos atrás. Pastor, eu não quero mais porque meu líder, a igreja, tal. Se a pessoa ela aborta o chamado, é porque ela nunca andou dentro do mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor é você negar você mesmo. Quando tem outra vontade, irmãos, maior do que a vontade de Deus dominando a nossa mente, é porque todavia nós não nos convertemos ao Senhor. E Jesus está falando muito isso comigo, muito sério, sabe por quê? Porque Deus ele quer produzir um avivamento na Europa. Amém. Irmãos, e um avivamento ele não vai ser produzido por gritaria e nem muito... Não, o avivamento ele vai ser produzido por homens convictos. Você sabe como que Jesus Cristo produziu um avivamento? A Bíblia diz assim, ó, que a multidão seguia ele, sim ou não? Mas a Bíblia diz que a multidão seguia ele por causa dos milagres. Mas sabe como foi que Jesus Cristo produziu um avivamento? Foi quando os discípulos olhavam para ele, e a Bíblia diz assim, ó, que no rosto de Jesus Cristo tinha uma resolução de que ele queria ir para Jerusalém morrer numa cruz. Ele estava convicto, ele disse, é necessário que eu vá a Jerusalém.
Eu serei entregue e sofrerei muito, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia. Então, Jesus Cristo, ele nunca conduziu ninguém a uma euforia. Ele sempre conduzia os seus discípulos a um quebrantamento. Ao ponto de que quando os discípulos dele sofriam qualquer perseguição, ou açoite, ou pedrada, ou qualquer coisa, os discípulos se alegravam, porque eles sabiam que eles não eram dignos daquele sofrimento. Pensa aí comigo. Os discípulos de Jesus, quando eram açoitados, perseguidos, a Bíblia diz que eles se alegravam. Eles se alegravam porque eles sabiam que eles não eram dignos daquele sofrimento. E Jesus está produzindo, irmão, ele vai produzir um avivamento em Espanha. Ele só precisa de alguém. Ele não precisa de muita gente. Ele só precisa de alguém, ele só precisa de um. Ele só precisa de um eis-me aqui, Senhor. Um eis aqui, outro. Só um que fala assim, o Senhor, me envia a mim. Ele não precisa de muita gente. Ele só precisa de alguém determinado. Ele só precisa de alguém convicto. Há uma vida de plena retidão e convicção, querido, que não vai negociar. Eu vou falar algo aqui para vocês, isso aqui é muito forte. Existe uma porção de Deus. Existe uma porção de Deus. Quantos aqui já sentiram o Espírito Santo assim? Que o Espírito Santo, ele vem em você e move a sua carne. Eu não sei quantos já chegaram nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele move você por dentro. Às vezes vem um fogo dele que te queima. E você chora, não é porque você está com uma conta para pagar, não. Você chora por causa do alto nível da divindade de Deus se movendo dentro de você. Aí se cumpre o que Jesus Cristo falou bem assim, do seu interior fluirão rios, lágrimas, rios de águas vivas. Porque a plenitude de Deus está agora dentro do homem, movendo o homem. E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, é a experiência, irmão, mais linda que existe, quando o Espírito de Deus está sobre você. Agora observe isso daqui, Você sabia como era que Jesus Cristo se deleitava com a presença de Deus nele? Jesus Cristo, ele nunca se deleitou com a presença do Pai nele, quando ele operava milagres. A Bíblia diz assim, que Jesus Cristo, ele operava milagres, sanava os enfermos, cura, aí ele estava exercendo o chamado dele. Estão aqui, queridos? Agora, ele estava exercendo a função dele, que ele foi chamado. Dar vista aos cegos, sanar os enfermos, expulsar os demônios. Estão aqui, queridos? Amém. Então, a Bíblia fala que quando ele estava operando, aí, você nunca vai ver Jesus Cristo demonstrando nenhum ênfase, nenhum êxtase, nada. Ele só operava. Quando ele falava, as pessoas falam assim, rapaz, esse homem fala como que tem autoridade. Aí um dia falaram assim, Nicodemo juntou o pessoal tudo lá, vai lá e prende Jesus Cristo lá, vamos dar uma surra nele. Vai lá, prende ele lá, vai os soldados prender Jesus. Quando os soldados vão prender Jesus Cristo, volta, cadê Jesus? Por que vocês não prenderam ele? Aí, chefe, não dá para prender aquele homem não. Mas por que vocês não prenderam ele? Eu não mandei. Mas nós nunca vimos ninguém falar como que aquele homem fala. Deu para prender ele não. Mas agora, observe quando era que Jesus Cristo se deleitava. Aí a Bíblia fala assim, que todas as vezes que ele operava um milagre, sinais e maravilhas, a Bíblia fala assim, que ele se ausentava. E quando ele se ausentava, era aí quando Deus ia dar a porção dele. Aleluia. Um dia o Espírito Santo de Deus falou bem assim para mim, lá em Jerusalém. Por que Jesus Cristo, quando ele operava um milagre, ele se ausentava? A Bíblia fala, sozinho. Porque as pessoas, vendo ele operando o milagre, tinha um desenho de um super-herói. As pessoas tendo a visão de ser usado era uma coisa, mas as pessoas jamais iam ter estrutura mental e psicológica para vê-lo ser tomado por Deus. Por isso que ele tinha que se ausentar e ficar sozinho. Quando Jesus Cristo fala assim, entra no teu quarto e fecha a tua porta, é que ele vai te tomar de uma tal maneira que se você colocar uma câmera e gravar, depois você vai ver, você fala, não era eu desse jeito, não.
você cheio da presença de Deus, você não se conhece. É, Senhor. Assim é. Pastor, não se conhece não. Davi, só um pouquinho que a presença de Deus veio nele, a Bíblia diz que ele dançou pelado. Quando a arca de Deus voltou, ele arrancou as vestes reais e dançou. E todo mundo falou, moço, esse homem está passando vergonha na gente aqui, ó, é rei. Então Deus, ele quer produzir um avivamento em nós, mas um avivamento em nós não vai ser quando vem uma letra de uma canção bonita, um refrão bonito, uma igreja cheia de gente, mão levantada e todo mundo pulando bonito. Não, o avivamento vai vir quando nós estejamos preparados para receber aquela porção que ele dá só no secreto. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Porque aquela porção que ele dá só no secreto te desconfigura por completo. Amém. Glória a Deus. Ali não vai ter ninguém te vendo, ali não vai ter ninguém batendo palma, ali não vai ter ninguém te filmando. E quando você sai dali, você opera novos milagres. Amém. Novos jugos são quebrados. Mas quando isso dá, pastor? Quando isso dá? Isso só acontece depois que você aprende a negar você mesmo. Amém. Tomar sua cruz e seguir a Jesus. Assim é, Senhor. Aleluia. Irmão, de verdade, eu cansei, sabe? Eu cansei. Eu tinha opção de conduzir uma igreja de atividades e eventos, se eu quisesse. Eu tinha opção de modelar inúmeros pastores de referência no planeta Terra. Mas eu decidi ser guiado pelo Espírito e ser rendido por Ele. E não viver no engano e nem na hipocrisia. Amém. Aleluia. Você precisa decidir como você vai levar o seu chamado. Amém. Você precisa decidir como você vai viver com Deus. Você precisa de ver algo morrendo em você todos os dias. E você tem que falar, isso é por amor ao meu Senhor. Amém. Aleluia. Você precisa de ver as coisas acontecendo ao seu redor. E você falar, é por causa dele, vale a pena. Amém. Glória. Você precisa de ver outros indo e você ficando. Mas você é feliz porque você está na obediência dele. Amém. Aleluia. Você precisa, irmão, você vê tantas coisas passando ao seu redor, mas você está firme naquilo que ele te pediu. Amém. Sim, Senhor. É isso é o que manda, irmãos. Glória a Deus. Filipenses diz assim que em nós necessita, a Bíblia diz assim, querido, necessita haver em nós o mesmo sentir que houve em Cristo. Amém. Glória a Deus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Senão que ele se negou a si mesmo, se despojou da sua forma divina e se fez carne. E habitou meus ombros e veio servir. E a Bíblia diz assim, ó, ao ponto que ele foi obediente até a morte de cruz. Com o qual o Pai deu um nome que está por em cima de todo nome. Cujo todo joelho vai se dobrar, toda língua vai falar que ele é o Senhor. Mas a Bíblia fala assim, irmão, ele foi obediente. Sabe, irmão, a Bíblia fala que tem que ter assim, ó, exista, pois, em vós esse mesmo sentir que houve também em Cristo. Qual é o sentir que está em você, querido? Não, vamos colocar lá Filipenses, sabe, acho que é Filipenses, está na Bíblia. Filipenses 2, creio que 4, 10, 12, 20. 2, 5 a 8. Estou terminando. Irmão, se em você não tem esse sentimento, se nós não temos esse sentimento, nós estamos errados, hein? Ô pastor, me resuma o evangelho de Jesus Cristo assim fácil, assim rápido, em uma frase assim de efeito. Hoje usa muitas frases de efeito, né? Pastor, reduz para mim o evangelho rápido. É uma vida em obediência. Amém. Que te faz sofrer por uma causa justa. Amém. Sim, Senhor. É uma vida em obediência que te faz sofrer por uma causa justa. Amém. Assim é, Senhor. Aleluia. Ei. Dá um aplauso a Jesus Cristo. Sabe, irmão, se você... Cadê? O Bruno não está aqui. O Bruninho está aqui? Não, né? Ontem um irmão, um amigo meu do Brasil, me deu 1.000 euros de oferta para mim. Ele estava na casa dele e ele falou assim, lá no Brasil,
falou, Deus mandou mandar esse dinheiro. E como ele sabia que eu não ia aceitar, ele mandou na conta do irmão aqui da igreja, do Bruno. Aí o Bruno falou, pastor, o fulano tal mandou 1.100 e poucos euros para o senhor. Ele mandou sacar e dar para o senhor, porque ele sabe que o senhor não vai receber. Amigo bom, né, irmão? Uma oferta de 1.000 euros assim, né? Aí o Bruninho já me mandou no bizu, pastor, me perdoa, pastor, mas é que ele pediu e eu falei, amém. Aí, irmão, escuta isso aqui, ó. Na igreja lá tem um monte de necessidade. Eu podia pegar esse dinheiro e comprar um monte de coisa, roupa, calça, um monte de coisa. Pergunta para você, onde foi parar esses 1.000 euros? Tudo. Mas agora não tem a ver com uma estrutura. Tem a ver com algo que vai glorificar o nome do Senhor, porque vidas vão estar ali. Amém. Nós vamos fazer juntamento de pessoas ali, vidas vão ser transformadas. Aleluia. Então assim, irmão, você vai ter que aprender a renunciar a algo por amor ao seu Senhor. Amém. Eu tenho 5 calças, e eu não tenho vergonha de falar isso para a igreja, não. Tinha, né, que a preta que eu tinha ontem, eu manchei ela. Esse ano Deus falou para mim assim, ó, você não vai comprar nada. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor é o pastor da igreja. Não, irmão. É porque eu entendi algo. Quando você entende algo, cara, o que você faz por ele, ele não te vai compensar com dinheiro. Ele te vai compensar com a porção dele. Ó, eu não quero ser soberbo, não. Eu não quero que isso soe como soberba ou prepotência. Não quero que isso soe como soberba ou prepotência. Mas hoje eu estou em um nível de obediência tão grande com meu Deus, que eu duvido muito. Ó, vou repetir isso aqui, ó. Eu falo isso aqui agora com muito temor e tremor. E referência e em reverência a todos os meus companheiros de milícia. Mas eu duvido muito na cidade de Madrid hoje, conhecendo o cenário pastoral que eu conheço da cidade de Madrid, se tem um pastor que está se deleitando em Jesus como eu estou. Mas não é pelo que eu estou vendo, não. É pelo que eu estou vivendo. Amém. Glória a Deus. Duvido muito. Porque o êxtase e a sensação de Deus em você não vem pelo seu só querer. Quando Deus ele vê você empenhado, trilhando um caminho, roçando uma terra para Ele, a porção que Ele vai te dar não é em coisas que você pode tocar, é Ele em... Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Sim. É forte, irmão, a presença de Deus é forte. A presença de Deus, ela vem quando ela vê algo aprovado. A presença de Deus veio no templo do Salomão, quando a Bíblia fala eles edificaram o templo, sim ou não? Demorou, irmãos, muitos anos. A Bíblia fala assim, ó, que quando a glória de Deus veio, a Bíblia fala assim, ó, a nuvem encheu o templo, a glória encheu o templo, toda a casa. Só que essa não foi a marca principal. A marca principal fala assim, ó, e todos, o sacerdote, fala assim, ó, não conseguiram ficar de pé. Pastor, quando é que eu estou bem com Deus? Quando você não consegue ficar de pé. Mas é não na frente das pessoas. E inúmeras vezes eu na carreteira tenho que parar no meio do... Se achei que a Guarda Civil ia me multar aqui na M40. O Espírito Santo veio, a presença veio, irmão, entrou dentro da furgoneta assim, e eu comecei a me torcer. Graças a Deus a furgoneta é automática, câmbio automático. E veio, foi, irmão, foi difícil controlar. Encostei assim, respirei forte, irmão. A presença de Deus, ela vem no corpo da pessoa, ela mexe com a gente, irmão. Aleluia. Sim, Senhor. A lágrima desce queimando. Eu não sei quanto aqui já chorou assim, que a lágrima desce queimando assim, ó. Não sai lágrima fria, parece que ela vem fervendo. É Ele dentro de você. Só que nós precisamos de entender isso aí. Nós precisamos de entender, irmãos, que Jesus, Ele tem algo em nós. Algo conosco. Vamos orar? Deixa eu só ler um versículo para vocês. Atos capítulo 10. Não, Atos capítulo 20. Quantos aqui precisam mais de Deus? Amém.
Sim, Jesus. Observe essa história aqui. Atos capítulo 20. Vamos ler aí, versículo 18. Jesus é lindo. Diz assim, ó. E quando encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Isso é o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso. Observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Seguinte. Servindo ao Senhor com toda humildade. Lágrimas. Como se serve a Deus? Humildade. Lágrima e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisas alguma proveitosa, de vos lá ensinar publicamente também de casa em casa. Sim. Testificando tanto a judeu como a gregos, arrependimento para com Deus e a fé do nosso. Irmão, por favor, guarda esse versículo aqui, em nome de Jesus. Testificando tanto a judeu como a gregos, o arrependimento para... Agora, observe isso. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Siga. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me há de acontecer. Por quê? Obediência, irmão. Ó, quem aqui quer viver uma vida com Deus, prepare isso assim, ó, quando as coisas estão ficando bom, Deus vai te colocar um desconforto. O apóstolo Paulo chega em Éfeso ali, está funcionando, está tudo legal, irmãos, ali 3 anos ali, bênção. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, vamos embora, Paulo. Levanta outro pastor no seu lugar e vamos embora. Aí quando ele está indo para essa viagem missionária para um outro lugar em Jerusalém, olha só o que ele sabia. Agora constrangido o meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora observe aqui, irmãos. De cidade me assegura que me esperam cadeias. Você aí, irmão. Lembra o que eu falei, ó, da direita e a esquerda? Se o Espírito Santo fala assim, ó, vem para a direita, você fala, não vou não. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O evangelho é negar-se a si mesmo. Irmão, não viva uma vida na mentira. Viva uma vida na verdade. Pastor, está doendo, mas você está na verdade. Pastor, estou chorando. Você está na verdade. Você está no lucro. Você está no lucro. Pastor, está muita tribulação, mas você está na verdade. Pastor, mas é demais, pastor. É muita cadeia, muita tribulação, mas o Espírito Santo de Deus é que está te levando. É Ele que está te conduzindo. E se Ele está te conduzindo, querido, no final dá tudo certo. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Seguinte. Porém nada considero. A vida preciosa para mim mesmo. Ô irmãos, ó, eu vou te falar isso aqui para vocês. Não entra na minha cabeça. Não entra. Eu já fiz de tudo para entrar, mas não entra na minha cabeça. Alguém que recebeu um chamado de Deus. Tem a sua vida por preciosa.
Uma pessoa que chega em mim assim e fala, pastor, eu tenho um chamado, Deus me chamou, como já chegaram inúmeros aqui na igreja, para ser ministro nessa nação, só que não entra na minha cabeça a pessoa ter a vida dela por preciosa. Uma pessoa chegou em mim assim e falou, pastor, por que o senhor não levanta pastores aqui na igreja? Eu falo, porque está difícil. Porque para pegar o microfone para pregar, tem um montão. Para mim escolher, fica até difícil o dia que tem para escolher, de tantos bons que tem. Mas no dia a dia, aquele que quer renunciar um deleite próprio, para estar alinhado com o Senhor, sempre, irmão, tem que ser contínuo. São poucos. São muito poucos. E a maioria que querem, quando você chama para corrigir, ou vem cá, eu quero corrigir algo em você, fica com raiva. Ah, o pastor não é mais o pastor bom como era. O pastor não é mais o pastor antes como era. Por quê? Porque tem a sua vida demais por preciosa. E como Deus está me fazendo ver coisas, irmãos, e é assim que Ele nos vê. Deus, Ele nos chama para a obra dEle, sim ou não? Amém. Aí se a gente não dá uma resposta, Deus sigue nos amando. Mas todos os homens que fizeram parte do discipulado de Jesus Cristo, Ele chamou uma vez só. Ele não andou chamando duas vezes. Aí aqui na igreja eu observo a liderança nossa, graças a Deus, são gente fiéis, leais. Mas 99,9,7%, a maioria ainda tem um amor pela vida própria. Um amor pela família. Um amor por um final de semana. Às vezes ficar na igreja 30, 20 minutos mais tarde é um grande sacrifício. Quando que Deus vai levantar? Não tem como. Porque aquele que é chamado para andar com o Espírito Santo de Deus não pode ter a sua vida por preciosa. A gente precisa entender isso, querido. Se você quer andar no sobrenatural, na unção de Deus, se você quer ser respaldado por Deus, você precisa entender que a sua vida não pode ser preciosa. Você tem que andar debaixo de um comando de sacrifício e renúncia. Esse é o Evangelho, não tem outro modelo, não existe outro modelo. Você pode ser cristão, você pode ser crente, mas discípulo é um sentido de nobreza. Ser discípulo de Jesus Cristo, na ótica de Cristo, não é como na nossa ótica. Na nossa ótica, discípulo de Jesus Cristo é todo mundo que batizou em águas. Na ótica de Cristo, discípulo é aquele que está renunciando a si mesmo todo dia. Amém, aleluia. Você pode falar que é discípulo de Cristo, mas ele não te vê como um discípulo, ele só te vê como um crente. Ele só te vê como um cristão, mas ele não te vê como discípulo. A palavra discípulo vem de destaque. Então Paulo está dizendo assim, negue-se a si mesmo, contanto que complete, ou seja, porém em nada considero preciosa a mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Completar, querido. Completa a carreira. Jesus te chamou para algo. Nós só gastamos tempo preocupando com os nossos problemas quando nós não estamos preocupando com as coisas de Deus. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, irmão, isso é sério. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, você não se preocupa com os seus problemas. Porque ele se ocupa. Você está tão envolvido com as coisas de Deus, é tanto problema, como diz no Brasil, tanto BO, que você não tem tempo de preocupar com as suas coisas. Porque você quer completar a carreira. Agora sim, assim, ó, para que complete a minha carreira e o ministério que recebi. Então, assim, ó, o fato que eu recebo algo não significa que ainda é meu. Quando eu me batizei, quando eu me converti, eu recebia inúmeras profecias. Oh, eu vejo Deus fazendo isso, eu vejo Deus fazendo aquilo, e eu recebia todas. Quantos aqui já recebeu palavras do seu chamado? Amém. Você pode receber,
Mas o fato que você recebe não significa que é seu. Até o dia que você decida seguir o Espírito Santo de Deus. Você sabe quando foi que o ministério de Jesus Cristo passou a ser dele? Lucas 4. E guiado pelo Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser provado. Aí, aí Deus te chama, o Espírito Santo de Deus vai te levar para a linha de renúncia, você nega. Significa que você não tem um chamado ainda. Porque para ele ser seu, você vai ter que acompanhar aquele que te guia. Paulo está dizendo, eu só sei de uma coisa, a cidade que me espera, o Espírito Santo está indo comigo, e ele só está falando para mim, ó, fica firme porque vai vir coisa grande sobre você. Perseguição e tribulação. Agora o Paulo está falando, contudo eu quero completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho. Ontem um irmão chegou em mim, irmão, foi até bonito. Ele falou bem assim para mim ontem no final da obra. Falou, pastor, teve uma pessoa que chegou em mim, e essa pessoa é pastora aqui em Madrid. Eu já falei, irmão, então nem falo não. Aí falou assim, e chegou em mim assim com toda a liberdade, falou assim, cara, rapaz, eu queria ter fé que o Marciano tem. Porque, ó, tava todo mundo falando que não ia dar certo essa obra não, e agora a gente tá vendo os vídeos e a obra tá terminando. Aleluia! Glória a Deus! Aí essa pessoa falou para mim, pastor, aí nós se encontramos outro dia na cafeteria, e falou, e como é que tá a obra? Estamos lá terminando lá, e eu também tô apoiando e tal. Rapaz, vamos ter que... Onde que ele conseguiu dinheiro para fazer aquela obra lá? Sabe o que é isso, irmão? Ó, testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Mas para isso, você vai ter que entrar naquilo que Deus te chamou, em linhas de desafio. Porque vendo sendo resolvido é fácil. Mas Deus vai te colocar em um lugar onde vai estar só a sua cara e o seu pescoço lá. E uma espada se movendo. Aí Deus vai falar assim, ó, não tira o pescoço não, fica com o pescoço aí. Aí a espada passa assim, ó. Bem, Deus não move o pescoço não, tenha fé. Ninguém vai pôr o pescoço igual a você. Mas se Deus te chamou, Ele vai ser contigo. Levante sua mão. Levante-se de pé, por favor. Levante suas mãos para o alto. Minha vida aos teus pés. Fecha os teus olhos. Se você quiser levantar suas mãos. Eu quero que você ore comigo essa noite, essa manhã. Fale, Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fala, Deus, me ensina a andar na obediência, Senhor. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência, Senhor. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência, Pai. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência, Senhor. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência. Me ensina a andar na obediência, Senhor. Me ensina a andar em renúncias. Eu não vou parar. Me ensina a negar-me a mim mesmo todos os dias. Me ensina a negar-me a mim todos os dias, Senhor. Me ensina a negar-me a mim todos os dias, Senhor. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Com tal que eu acabe o ministério que eu recebi do Senhor. Eu quero deixar esse versículo. Fogo cerrado em meu peito, que não me dá Versículo 24. descanso.
Atos 20, versículo 24. Irmão, escreve esse versículo aí no seu livro, no seu caderno, no seu telefone. Esse versículo ele tem que queimar no seu coração todos os dias. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, ó. Que ministério você recebeu do Senhor Jesus? Que ministério você recebeu? Que ministério você recebeu, Dai? Ô Dai, que ministério você recebeu? Filha, que ministério você recebeu, Letícia? Geise, que ministério você recebeu? Que ministério você recebeu, filha? Eric, Sônia, Gui, Carol, William, Vivi. Sim, Marjorie, Tânia. Vocês, que ministério você recebeu? Qual foi o ministério que você recebeu do Senhor? Qual foi, querido? Paulo está falando, o ministério que eu recebi do Senhor foi esse, que eu muito irei sofrer por amor do nome dele. Então, se na cidade tal me espera cadeia e tribulações, eu não me preocupo, porque esse foi o ministério que eu recebi. O ministério que Deus te dá, irmão, ele não é pautado em mentira. Jesus Cristo, ele te dá um ministério de ser discípulo dele. E qual que é a proposta? Negar-se a si mesmo todos os dias e tomar a cruz. O ministério que ele está propondo a nós é esse, é negar a nós mesmos todos os dias. É negar a nós todos os dias e tomar a nossa cruz todos os dias e seguir o Senhor. Então esse é o ministério que nós recebemos dele. É o ministério de sacrifício, é o ministério de cruz, é o ministério de renúncia. É um ministério de cruz e de renúncia. É um ministério de sacrifício, querido. É um ministério de devoção, é um ministério de compaixão, de paixão. É um ministério de entrega, é um ministério. Esse é o ministério que nós recebemos. O ministério que eu recebi foi esse. O que você recebeu é esse. Atribulado em tudo, porém jamais angustiado. Perseguido 24 horas, mas jamais destruído. Ameaças contínuas toda hora. Mas o que está em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo. O que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Eu não sei aqui, eu quero declarar essa palavra aos meus irmãos. Irmãos, esquece a conta que você tem que pagar. Esquece o problema que você tem que resolver, querido. Esquece os seus problemas. Esquece projeto lá no Brasil. Esquece casa, apartamento, fazenda. Esquece. Vai viver a sua vida com Deus. A sua alegria não está em ter coisas. A sua alegria está em andar em obediência. A sua alegria está em andar em obediência e saber que Jesus, Ele é contigo, Ele está contigo. Essa é a alegria do homem hoje na terra. É ser completo em Deus. É ser completo em Deus. É ser completo em Deus. Que eu acabe a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. E a palavra disse, para testemunhar. Eu quero profetizar sobre Casa Forte aqui. Irmão, você vai testemunhar o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Ô irmão, deixa eu falar algo aqui pra vocês e vai servir de testemunho isso daqui, ó. A semana passada, quinta-feira, eu e a pastora, nós fomos no monte. Nós temos um monte que nós oramos. E aí, irmãos, para festejar a alegria que saiu a minha nacionalidade. Ó, depois de 20 anos, agora que eu sou espanhol, irmão.
Aí saiu lá a minha certidão de nascimento, ó, espanhol. Aí eu fui lá no monte agradecer a Deus. Aí o Espírito Santo de Deus falou bem assim para mim, ó, mantenha nessa linha. Guarda o teu coração, derrame lágrimas e sacrifício. Aí o Espírito Santo me mostrou, eu, ó, lá do Mato Grosso da Roça, no parlamento aqui da Espanha, acho que eu vi lá, ó, pegando os 2 microfoninhos aqui assim, ó, dando uma palavra para os políticos da Espanha. Ô pastor, mas isso aí é difícil. É, irmão, eu não sei. Eu só tenho 39 anos, eu não penso em morrer antes dos 80. Mas Deus vai colocar político para me ouvir falar, princípio de família. Sabe por quê? Ele me mostrou no monte. Ô pastor, mas o senhor está falando que o senhor vai virar político? Jamais. Mas ele vai levantar, está levantando, não só eu, ele está levantando referências espirituais. Que vai ter influência em massa. E todo aquele que tem influência em massa, a autoridade respeita. Irmão, Deus sabe trabalhar, irmão. Fecha os teus olhos aí. Eu profetizo sobre a tua vida que Jesus Cristo vai te capacitar no chamado que Ele te chamou e vai cumprir sobre ti essa palavra. Você dará testemunho do Evangelho da graça de Deus na área que Ele te chamou. Se é no empreendedorismo, Ele vai te dar graça para você anunciar o seu testemunho a muitos outros. Eu profetizo que essa palavra é verdadeira e assim será, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre você. Dá um forte aplauso a Jesus. O culto está terminado. Deus abençoe a sua vida.